Olá a todos, espero que estejam todos bem. Nós da Comissão de Direito Digital, Internet e Tecnologia da 12ª Subseção de Ribeirão Preto, trazemos para vocês esse pequeno programa em vídeo com alguns dos nossos membros falando sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então nós vamos trazer vários temas aí focados na esfera empresarial, de forma aí prioritária. E então, os membros vão falar aí sobre temas específicos e, primeiramente, nós vamos começar com o Dr. Igor Lupino, que vai fazer para a gente uma introdução sobre a LGPD, trazendo aí alguns princípios básicos e algumas introduções que são necessárias para a evolução do nosso tema durante esse programa. Ele é advogado, sócio fundador do escritório Verri Lupino e Della Mota Advogados, membro da Comissão de Direito Digital da OAB de Ribeirão Preto, vice-presidente da Comissão de Empreendedorismo Jurídico da OAB de Ribeirão Preto, com atuação na área de Direito Digital, com foco na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, doutor Igor, algumas perguntas sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Como estruturar uma empresa em termos de segurança da informação para adequação à LGPD? Boa noite. Para que haja uma melhor dimensão e contenção de riscos no que tange ao tratamento de dados, a empresa é ideal que se trabalhe com uma equipe multidisciplinar, sempre envolvendo o jurídico e alguém da área de segurança da informação. Isso porque só assim vai se conseguir criar um mapeamento de riscos, né, onde vai ser demonstrado onde é possível que haja alguma coleta indevida de dados. Essa equipe vai ter que justificar a necessidade da coleta desses dados pela própria previsão legal, né, que os dados têm que ser essenciais à atividade da empresa, do contrário, ela não vai poder coletar esses dados, né? E, inclusive, montar um plano para ir adequando, ainda que passo a passo, né, porque, por mais que ainda a lei ela só vai gerar uma fiscalização após a requisição, no caso do titular dos dados, em algumas hipóteses, a empresa vai ter que conseguir demonstrar que ela cumpre todas as etapas de tratamento previstas em lei, né, a chamada accountability. Então, ela precisa não só tratar os dados da maneira correta, né, os dados essenciais, com as medidas de segurança mínimas previstas em lei, garantir que os tomadores de serviços terceiros que ela contrata também tenham esse mesmo nível de segurança com as informações pessoais dos clientes dela, ali no caso os titulares dos dados, né? Ela enquanto controladora. Então, com essa equipe multidisciplinar fica mais fácil de você tanto fazer a transição para a forma como a empresa está hoje, para o que ela deve ficar de acordo com a LGPD, e, ao mesmo tempo, consegue ir ajustando as necessidades que forem surgindo, né? Por exemplo, atender solicitação de revogação de consentimento, que é um dos direitos dos titulares, né? Assim como informação sobre quais dados a empresa tem daquele titular, se a empresa tem que responder um tempo hábil. Então, se não tiver uma equipe já qualificada e já ciente das obrigações que a lei propõe, né, que a lei impõe, na verdade, isso fica mais complicado. Muito bem, doutor Igor. E mais uma pergunta. O que são dados pessoais? O que são dados pessoais sensíveis? Bom, dados pessoais são todos aqueles dados relacionados ao titular dos dados, né, que possa identificar ele ou tornar ele identificável, que é nome, idade, sexo, endereço, né, e algum tipo de informação que, em conjunto com alguma outra, consiga se chegar à unidade daquela pessoa, né, à titularidade daqueles dados. Já os dados sensíveis são, como o próprio nome diz, eles são dados mais informais, né? Assim, são dados que são como convicção religiosa, orientação sexual, opinião política. E esses dados, eles são tidos como sensíveis porque eles podem ser causa de discriminação, né? Uma forma de tratamento diferenciada, positiva ou negativamente, mas que a lei já veda, né? Então, existe essa diferenciação entre os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis. Excelente, doutor. E em relação ao consentimento,
quais são os cuidados que as empresas devem tomar? Bom, primeiro que o consentimento ele deve ser com a finalidade específica. Jamais vai poder ter um consentimento genérico. Então, um contrato de prestação de serviço, um contrato de adesão, qualquer que seja, ele não vai poder pedir uma permissão genérica para uso de dados. Né? Tem que ser com uma finalidade específica e demonstrando que aquele dado é essencial para o exercício daquela atividade. Né? Então, se a sua empresa não tem a necessidade de saber o endereço e você não consegue demonstrar que você precisa desse dado, você já vai estar irregular perante a lei. Né? E cabe ao controlador do dados esse ônus da prova, demonstrar que ele obteve o consentimento expresso, né, do titular dos dados para o uso específico em determinada ocasião. Ele não pode fugir desse consentimento da finalidade que foi dada ali naquele primeiro momento. Muito bem. E a nossa última pergunta. Quais as penalidades e responsabilidades de quem não cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados? Você cometeu uma infração tal, houve vazamento, falhou na segurança, então você, além de assumir a provável multa que vai vir, você ainda tem a obrigação, ali vai ter essa penalidade de tornar isso público, quais dados vazaram, né, assim, o que houve, que surgiu aquele problema em relação aos dados, e isso vai tornar uma imagem negativa para a sua empresa, né, que você vai ter que expor publicamente o que aconteceu. Doutor Igor, agradecemos pela sua participação. Você trouxe grandes apontamentos para a gente sobre a LGPD e até uma próxima oportunidade. Obrigado. O nosso próximo convidado é o Dr. Rafael Barioni. Ele é graduado em Ciências Jurídicas, Gestão Financeira e Ciências Contábeis, pós-graduando em Jurimetria, sócio do Grupo Sanches e Sanches, composto pelo escritório Sanches e Sanches Sociedade de Advogados e Sanches Crédito e Cobrança. Ele é presidente da Comissão de Direito Digital, Internet e Tecnologia Jurídica da OAB de Ribeirão Preto, membro da Comissão de Direito Digital da OAB de São Paulo e representante local da Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs, e também é colunista do portal ADVJus. Na sua visão, a LGPD trouxe desafios extras na gestão financeira? Boa noite, doutor Isildo. Boa noite, demais colegas aqui de comissão. Sem dúvida. Com o propósito vital de regulamentar o tratamento de dados pessoais, a LGPD, aprovada em agosto de 2018, estimulou debates quanto ao nível de adequação que a lei exige de cada segmento do mercado. E às vésperas de entrar em vigor, muitos empresários ainda se perguntam como efetivamente a LGPD vai impactar em seus negócios e principalmente as suas operações financeiras. Evidente que as adaptações afetam todos os departamentos e segmentos, exige enormes esforços de planejamento, estimula a revisão de políticas e rotinas, incita o envolvimento de todos da corporação e, obviamente, requisita investimentos destinados à segurança de dados. Alguns exemplos desses ajustes são o armazenamento de documentos fiscais, informações de ex-colaboradores, endereços, contatos, perfil e histórico de fornecedores e clientes. Em retorno ao questionamento, Dr. Isildo, no que tange às operações financeiras, o desafio é semelhante para todas as corporações. Isso porque o racional é o mesmo. Ajustes demandam investimento. Além disso, cabe ao gestor financeiro também readequar as ações previstas de cobrança de recebíveis e, uma vez ocorrendo a inadimplência, readequar as ações de cobrança de títulos vencidos e não pagos aos preceitos da LGPD. Enfim, de fato, todo este novo cenário apresentado pela LGPD requisita atenção redobrada para evitar um afrouxamento do ciclo financeiro. Muito bem, doutor Rafael. E a LGPD, ela pode estimular a inadimplência? Antes de responder, importante deixar claro o que é a inadimplência. Inadimplência ocorre quando há o descumprimento de uma obrigação após sua data de vencimento, regra geral financeira. E para evitar esse descumprimento, existem inúmeros métodos prévios e eficientes ferramentas tecnológicas em condições de antever ou mesmo evitar uma potencial inadimplência. Respondendo à questão de modo objetivo, sim, a LGPD, ao criar limitadores na manipulação das informações,
exigir o consentimento para o acesso e o cruzamento de dados em busca de perfil histórico oriundos de várias fontes disponíveis e outras exigências que a nova lei trouxe às empresas, dentre elas o sigilo e a finalidade, dificultam ações preventivas e acautelatórias por parte do gestor financeiro. Deixando mais claro, o uso de modernos e sofisticados métodos estatísticos utilizados para prevenir a inadimplência estão restringidos. Você venderia uma mercadoria ou prestaria um serviço ao inadimplente contumaz? E na mesma linha, se tivesse informações prévias quanto a essa situação, assumiria o risco ou aumentaria a multa e juros? Exigiria fiador, garantias, negaria parcelamentos e etc. Enfim, acredito que todas essas barreiras impostas pela LGPD podem estimular o não cumprimento das obrigações, uma vez que tais limitações podem acobertar responsabilidades por meio de negativa de consentimento de cessão, manipulação e consultas prévias de informações, perfil histórico de condutas indesejadas recorrentes. Realmente muito interessante, Dr. Rafael. E mesmo com todas as cautelas, uma vez evidenciada a inadimplência, qual a recomendação para efetuar a cobrança, observando os preceitos da LGPD? Dr. Isildo, fracassada todas as ações prévias de cobrança de recebíveis visando evitar a inadimplência e ciente do elevado investimento envolvido com todas as adequações requisitadas pela LGPD, em síntese, operacional e financeiramente falando, certamente passa a ser muito mais vantajoso para o empresário terceirizar a cobrança, direcionando energia para o cerne do seu negócio. Isso porque o tratamento de dados, seja ele prévio para tentar evitar uma inadimplência, seja ele posterior com ações de cobrança, além de exigir o profundo conhecimento, experiências, controles, sistemas e métodos estatísticos sofisticados e tecnológicos, que por si só já são de complexa e específica aplicação, agora também devem ser observados os limites contidos na LGPD. Lembrando ainda que, muitas vezes, o gestor financeiro não possui domínio técnico específico para assumir as ações visando evitar a inadimplência por meio de processos estatísticos e preventivos, ou mesmo para reaver com habilidade tais créditos vencidos e não pagos por meio de processos de cobrança. Enfim, a terceirização permitirá ao gestor financeiro priorizar suas vocações em outros importantes documentos da empresa, tais quais o planejamento estratégico, orçamento, controle gerencial, balanço patrimonial, demonstrativo de resultados, indicadores financeiros e muitos outros. Dr. Rafael, muito obrigado pela sua participação. Esse assunto realmente é muito interessante e merece cada vez mais estudos em relação às empresas. Nosso próximo convidado é o Anderson Souza. Ele é cientista da computação, CTO na Statlon Tecnologia de Ribeirão Preto e está trabalhando atualmente na pesquisa e desenvolvimento em nuvem e segurança da informação. Anderson, com base no que nós vimos na apresentação dos nossos dois convidados, o que as empresas precisam fazer para se preparar e para se adequar à LGPD? Dr. Isildo, obrigado pelo convite, uma ótima noite a todos. E realmente é uma pergunta bastante importante. Por onde eu começo, o que eu preciso fazer, como eu faço para seguir ali ao que está na LGPD. Vale a pena a gente começar comentando que essa indefinição recente, se vai iniciar agora em agosto, em maio, em agosto do ano que vem, quando realmente passa a valer essa lei, isso tudo acredito que acaba prejudicando um pouco, né, para as empresas que querem iniciar, exatamente porque nossa sociedade, nossa cultura, ela impõe um pouco aquela eterna vontade de deixar para a última hora, né? E a gente está aguardando e esperando para ver no que dá e acaba não começando a se movimentar, né? E eu acredito que isso aí é bastante prejudicial. Então eu começo aí comentando que é bastante importante que as empresas percebam o seguinte: independente se vai começar agora em agosto, em maio e outra data qualquer, é inevitável, essa lei vai passar a valer em algum momento, né? E é um curto prazo, né? Então não há tempo aí para ficar esperando. Afinal de contas, é bastante coisa para se executar. Essa lei envolve uma mudança de cultura muito forte,
nas empresas, assim como a gente já comentou, os nossos colegas aí já comentaram, e toda essa mudança de cultura, de processo, envolve aí bastante tempo e planejamento, né? Então, se as empresas ficarem esperando qualquer definição, elas correm o risco de perder o tempo necessário aí para se adaptar. Então, acredito que o primeiro comentário seria começar já, né? Comece agora a fazer tudo o que é necessário para poder, então, fazer de forma tranquila, gastar de forma bastante moderada, ou não gastar nada, dependendo aí da empresa. Como eu comentei, envolve bastante alteração, né? Seja de processo, seja de cultura, e isso tudo não vai ser fácil de ser feito sem um planejamento. Então, acredito que a primeira coisa, a gente vai precisar iniciar tudo isso envolvendo toda a empresa, né? Primeiro ponto, primeiro item seria envolvimento, né? Buscar ali os apoiadores, a direção, a diretoria, proprietários, sócios, todos têm que estar envolvidos, né? E já envolver todos os departamentos, todas as áreas da empresa, para que possa então haver uma conscientização e um planejamento. Porque com esse planejamento é que a gente vai conseguir definir exatamente o caminho a se tomar, né? A gente sabe que algumas empresas vão conseguir fazer boa parte do trabalho sozinhas, aí, com o trabalho ali da própria casa, né? Da própria empresa, e vão poder fazer então de uma forma tranquila essa transição. Por isso mesmo o tempo é necessário, né? Você não faz isso em uma semana e um mês, né? A gente precisa de um tempo. Então, imagina só, se a lei realmente começasse a vigorar agora a partir de agosto, como estava previsto, e a gente ainda não sabe, pode ser que entre, né? A sua empresa estaria pronta, né? Muito provavelmente não. Nesse caso, a adequação iria gerar um custo para a empresa ali bastante elevado, né? Agora, se a gente tem um tempo para se adaptar, a gente pode fazer as coisas com mais calma, com mais tranquilidade. E exatamente esse primeiro passo, montar uma equipe, montar um comitê, montar ali um grupo, o nome que vocês preferirem, né, para poder planejar, olhar para a empresa, em primeiro lugar olhar para a lei, né, entender o que vai precisar ser feito e olhar para a empresa, né. Eu sugiro aí primeiro, antes de sair contratando qualquer consultoria, qualquer pessoa, qualquer analista, eu sugiro que a empresa primeiro tente entender, né? É bastante simples, na internet já há uma oferta de cursos e material bastante extensa, né? Então acredito que é bem possível, é bem fácil que a empresa primeiro tente entender, primeiro conheça a lei, primeiro faça um planejamento interno, para aí sim, baseado nessas informações, poder decidir, poder conversar e poder orientar ali a diretoria qual o caminho a seguir, né? Se vai precisar contratar alguém ou não, se vai precisar adquirir alguma ferramenta ou não, né? Se é possível fazer todas as adaptações necessárias ali apenas com trabalho interno. Então isso tudo vai partir desse primeiro entendimento, desse primeiro planejamento. Então, em primeiro lugar, já comece a se movimentar. Em segundo lugar, fazer o exercício de casa, né? Vamos reunir um grupo para entender a lei e a própria empresa, né? Porque quando você entende a lei e a própria empresa, você consegue então fazer um planejamento e baseado nesse planejamento, você vai conseguir definir quais os próximos passos, né? Se vai precisar de uma ajuda externa ou não, né? E aí, sim, baseado nisso, algumas empresas vão conseguir fazer todo o trabalho interno por conta própria, algumas empresas vão precisar de uma consultoria, algumas empresas vão precisar de adquirir ou não algum recurso, algum software, algum produto, algum hardware. Então, baseado nesse planejamento, a gente consegue definir isso tudo, né? Lembrando que o que vai mudar vai precisar, sim, de uma equipe de tecnologia para um apoio, né? Mas também de uma equipe da área jurídica, né? E também dos próprios colaboradores de toda a empresa, de todas as áreas. Então, uma vez que essa lei foi entendida, o planejamento foi realizado, passar a realmente executar, né? Planejou, vamos realizar as alterações necessárias, seja com apoio interno, externo ou apenas com apoio
interno, né? Fazendo as alterações necessárias, lembrar de um passo bastante importante, que é conscientização e treinamento. Afinal de contas, não adianta nada, né, fazer todo um processo, alterações, adquirir equipamentos e softwares, etc., se não houver um trabalho de conscientização e treinamento. Então, é isso. Acredito que por aí a empresa vai poder, então, iniciar todo o processo de forma tranquila, e acredito que, bem planejado, os custos vão ser bastante reduzidos e a adaptação vai ser bastante tranquila. Ótima noite, obrigado de novo, e a gente está aí à disposição para qualquer nova pergunta ou questão. Um abraço. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Agradecemos a presença de todos os nossos expositores. Espero que todos tenham gostado desse formato e nos vemos no próximo vídeo da Comissão de Direito Digital, Internet e Tecnologia de Ribeirão Preto. Obrigado.